Olá, meu amigo, tudo bem com você? Louvado seja Deus porque você escolheu estar aí ouvindo a palavra de Deus. E eu tenho uma frase que eu gosto muito costumo dizer assim: o bom cristão é aquele que não é aquele que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. E queridos, nessa semana a gente vai estudar uma lição assim de suma importância, fenomenal, mas como eu costumo dizer, eu não venho sozinho, eu venho acompanhado de amigos, companheiros aí, de uma longa jornada. E se vocês repararem, a gente está hoje bem trajado, somos desbravadores. E hoje vou apresentar aqui para vocês, do meu lado esquerdo, está comigo a Priscila. Priscila, fala um oi para o povo aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A lição dessa semana está maravilhosa e eu estou muito feliz de estar aqui para recapitular essa lição com vocês. A Priscila, ela já faz parte aqui do Clube Desbravador daqui de Catanduva, que é o Clube Luzeiros, que ali é direcionado pelo Sérgio, o diretor do clube. Também temos um outro clube aqui em Catanduva, que é o Leões do Oeste, direcionado ali pela Elaine, pelo Alexandre. Queridos, e nesse momento eu tenho a alegria e satisfação de apresentar o Carlos Henrique. Carlos Henrique, apresenta-se para o povo aí, fala de onde que você vem, qual é o clube que você vem. Tudo bem, bom dia. Bom, meu nome é Carlos Henrique, eu sou de Monte Alto, sou do Clube Diamantes, venho hoje representando, que o Maicon, quero agradecer pelo convite também, e vim representar aqui um pedacinho lá do nosso distrito de Jaboticabal, né, e o nosso clube de lá. Gente, agora a gente vê aqui, o título já é Peço que me mostre a tua glória. A gente vai destrinchar um pouco aqui a lição. O tempo vai percorrendo e nós vamos aprender muita coisa valiosa durante o estudo dessa semana. Mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você que está em casa. Você já pediu para Deus assim: Senhor, eu gostaria de ver a tua glória. Eu gostaria muito de ver a tua glória. Você já perguntou isso? E pergunto para os meus amigos aqui também. Você já perguntou para Deus: Senhor, gostaria muito de ver a tua glória? Você já perguntou, Carlos, Priscila? É uma coisa que a gente tem que analisar e pensar assim: poxa, que a gente vai ver durante a semana o que Moisés fez. Porque eu estava, agora cedo mesmo, eu estava procurando algo relacionado à lição e fiquei perguntando assim: poxa, Moisés, ele foi tão audacioso, né? E ao mesmo tempo humilde em perguntar para Deus: Senhor, olha, eu preciso ver a tua glória. Eu necessito de ver a tua glória. E aí quando você olha a lição de sábado, destrinchando a lição de sábado, o que vocês poderiam falar assim: olha, eu tirei isso para a minha vida, que foi muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Daí eu dou espaço para vocês, se vocês quiserem, algum de vocês falarem, qualquer coisa para a gente, vamos falar assim, para ajudar no conhecimento, né, crescer. O que vocês poderiam ajudar a gente nesse título? Peço que me mostre a tua glória. O que vocês entenderam? Bom, teve uma parte que me chamou muita atenção, que a gente pode se assemelhar um pouco a Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria. É muito semelhante, porque, querendo ou não, o pedido dele foi de coração, e o pedido de Moisés também foi de coração. Sim. E ele foi para o quê? Crescimento. Eu peguei um pouco e percebi que o crescimento dele é parecido e idêntico à santificação que a gente vê, que é um crescimento espiritual, gradual, para quê? Não é só para essa terra, é para o céu. Então, o que ele queria era um crescimento gradual, para ele se aproximar o quanto mais de Deus. Certo. Olha que legal o comentário, pode falar, Priscila. E ele pediu de coração e Deus concedeu, né? Então, aí fica pra gente também, né, aplicando na nossa vida diária, a gente precisa pedir para Deus. Sim. E a gente precisa ter o desejo, né, não só por obrigação, mas por vontade própria de crescimento, né, nessa caminhada com Deus. Assim como Moisés, né, viveu isso, nós também desejamos, né, precisamos desejar isso dia após dia. Sabe o que eu fico pensando assim sobre essa lição? Eu me recordo muito de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. Porque a Bíblia fala que todo fim de tarde Deus se apresentava diante de Adão e Eva. Eu fico me perguntando, Deus se apresentava de Adão e Eva, ok. Aí a gente sabe, né, que depois, após o pecado, eu vou até pedir para a pessoa colocar ali Isaías 59, versículo 2.
que depois, após o pecado, Deus não se apresenta mais para nós. Ele não se mostra mais face a face. Mas por que será que Deus não se mostra mais face a face? Será que Deus ele é bravo? Será que Deus ele é um Deus que não gosta de estar na nossa presença? Será que Deus ele não quer que a gente fique do lado dele? Mas eu estava procurando, né? Procurando. Aí o versículo 59, versículo 2, ele diz assim, ó, se vocês quiserem abrir, ele diz assim, é muito interessante esse verso. Aí dá para a gente entender o que Moisés pediu. Mas diz assim, olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Mas aqui eu entendo algo assim muito interessante, para mim e para você. Não é que Deus não quer que a gente esteja do lado dele, pelo contrário, Deus ele quer que nós coloquemos ele à frente de nós. Mas uma coisa eu acho interessante, porque se Deus se apresentasse diante de nós agora, se ele aparecesse aqui face a face, o que aconteceria conosco? Isaías está falando assim, olha, o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus, porque pecou desde a fundação do mundo, melhor dizendo, desde quando Adão e Eva pecou aqui na terra. Aí o pecado entrou na terra e aí começou a destrinchar e o mal começou a se proclamar cada vez mais. Agora você imagina se Deus se apresentasse diante de nós, que negócio feio seria. Não feio da parte dele, mas da nossa, porque na hora não ia durar nada, um segundo. Vocês se recordam da volta de Jesus? E eu acho interessante isso. Eu estava olhando agora, pouco antes de nós gravarmos a lição, eu estava pensando, poxa, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ali fala assim que o Paulo, né, o apóstolo Paulo falando, que quando Jesus se manifestar, nós vamos ser transformados num piscar de olhos. Mas diferente de Isaías 25:9. Isaías 25:9 fala assim que nós vamos olhar para o céu e nós vamos ver o nosso Deus e vamos falar, poxa, olha, o Deus em quem nós tanto esperávamos. Mas aí você vai para Tessalonicenses e você vê uma coisa assim, é triste, né? A gente olhando aquilo é triste, que diz que quando Jesus manifestar com glória, os ímpios vão morrer. É o que Isaías está falando agora. Ou seja, por que os justos que estão vivos, eles não morrem? Porque nós somos transformados. E essa transformação, além da transformação que Jesus vai fazer conosco na volta de Jesus, isso é diário, é uma constância para os nossos dias. Não é verdade? É uma constância. Igual vocês dois comentaram agora, Salomão, a Priscila falou algo mais ainda sobre a glória de que Moisés pediu para Deus. Isso é uma coisa constância. Tanto que se você olhar, a gente já vai passar para o domingo, porque se deixar aqui, eu só fico no sábado só e o pessoal já está até meio... Eu só acho interessante que você, como você disse, que é na parte do gradual. É que nem a gente joga para os dias de hoje. A gente vai fazer uma prova, alguma coisa para passar num concurso, eu não sei. Mas quando a gente vai fazer isso, a gente tem que se preparar antes. Tem que ir estudar para estar pronto para a prova. Quando Jesus voltar, a gente vai ser transformado sim. Mas a nossa mente tem que estar já ligada a Ele, transformada e já com o pensamento já direcionado. Não tem como a gente chegar lá e falar, vou aprender agora. Não tem como. A gente tem que ter pelo menos tentado o crescimento espiritual com Ele. Perfeito. Agora passemos para o domingo. E ali já começa dizendo assim, olha, eu quero que vocês respondam. Está escrito assim, ó, a tenda do encontro. Aí a primeira pergunta eu achei assim, fenomenal. Por que Deus pediu que Moisés armasse a tenda do encontro? O que vocês poderiam, vamos falar assim, complementar aí, para a gente tirar uma resposta bem bacana aí, para o povo ouvir a gente. O que vocês poderiam falar? Ele queria se comunicar, né, Michael, com Moisés. Sim. Então, o intuito da tenda era a comunicação com Moisés e também revelar ali, né, a sua vontade, não somente para Moisés, mas por intermédio de Moisés ao povo. Então, esse era o intuito, era a comunicação ali, né, e fazer com que a vontade dele fosse revelada, não só a Moisés, mas também ao povo. Sim. Quando você vai, nós vamos abrir aqui, Êxodo 33, versículo do 7 ao 11, só para a gente, eu achei algo interessante aí. Vocês vão sempre me ouvir falar que eu achei algo interessante, porque a Bíblia, ela é interessante. A Bíblia é uma coisa fenomenal.
Eu digo, por isso que eu comecei dizendo para você que o bom cristão não é aquele que lê, somente lê, mas é aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que põe em prática. Olha o versículo, capítulo 33, o versículo do 7 ao 11. Ele diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo esse verso é o que me chamou a atenção, versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Sabe o que eu achei interessante aqui? Na lição de domingo, quando você volta um pouco para trás, ali no capítulo 32, você vai ver que o povo ele fez o quê? Vamos ver se vocês lembram. O que o povo fez? Depois de tudo que tinha acontecido, vamos falar que a gente está quase na última lição. Depois de tudo que tinha acontecido, Deus enviou pragas, tirou ele do Egito, levou para o deserto, foi mudando a consciência deles, o modo de se portar diante de Deus. Aí chega um determinado momento, eu acho que até a lição passada falou algo relacionado a isso, que tudo que Deus falava para eles falavam, não, vou fazer isso mesmo, está tudo certo. Mas aí chega um determinado momento que Moisés ele vai para o monte, e a gente sabemos o que Moisés foi fazer no monte. E aí o povo faz o quê? Apostasia, bezerro. O povo se apostata e faz um bezerro ali. É esse Deus que nós vamos adorar. E aí a gente, destrinchando ali no capítulo 32, para chegar no capítulo 33, aí você vê que Moisés primeiro ele intercede pelo povo. Aí depois, novamente, Moisés intercede pelo povo. Aí no versículo 1 ali, começa falando algo assim, que para mim é fenomenal. Porque mesmo quando o povo se apostatou, Deus disse que não ia se apresentar mais diante do povo, andar, né, igual andava. Mas aí Deus, ele fala para Moisés, olha, agora você vai fazer uma tenda, a tenda do encontro, isso vai ser uma particularidade entre mim e você, mas tudo que eu falar para você, você vai falar para o povo. A gente fica pensando, poxa, mas que Deus é esse? Porque a gente tem que colocar em si e pensar, e se fosse eu lá? E se fosse eu, esse povo aí, tudo, não tem nem palavras para descrever o que o povo fez. Aí o povo se apostatou e fazendo coisa isso e tal. E nós? Será que a gente não faz igual também, o povo? É triste se você for pensar que dentre um povo inteiro, só um foi escolhido. Poderia ter sido 10, poderia ser 15, 20, 30, mas só um. Porque um só conseguiu se manter. Querendo ou não, a parte cultural dos hebreus ali, dos judeus, eles acabaram se pegando muito aos egípcios, à cultura egípcia. Então eles trouxeram aquilo junto. Querendo ou não, eles se perderam ao longo do tempo, daqueles 400 anos, eles se perderam ali no meio. É que nem fala, saia de Sodoma e Gomorra, por quê? Porque ali a iniquidade estava. Então eles foram se apegando à cultura. Até fala no 33, um pouco antes da tenda, ele fala sobre que as joias, os adornos que eles tiveram que tirar, por quê? Aquilo era o quê? Vaidade. Eles tiravam o foco, que nem o bezerro fez. Sim. É vaidade. Eles tiraram o foco de Deus, por quê? Então ele pediu para tirar isso, para tirar o foco disso e falar, ó, é isso daqui que é o correto. Eu quero vocês limpos do que? Deixar o passado para trás, a parte egípcia, a cultura, e voltar a Deus. Também essa parte aí eu acho muito interessante. Legal. Você quer falar alguma coisa, Priscila? Pode ir. Não, tá dentro. Veja bem, eu achei interessante ali, ainda no domingo, quando você vai para o verso 11, a gente não leu o verso 11, eu li até o verso 10, mas o verso 11 ele fala assim, olha, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Eu achei isso muito legal, porque quando você volta ali no sábado, não precisa voltar você que está em casa, mas ali está escrito assim, olha, precisamos crescer na caminhada com Deus, sem crescimentos estamos mortos.
Ainda Pedro declara em 2 Pedro 3,18, ele fala assim: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando o escritor, ele deixa claro que Moisés estava na presença de Deus, não que Deus ele se manifestou face a face ali, mas Moisés ele tinha uma intimidade assim, que eu não sei nem descrever que intimidade é essa, que ele tinha com Deus. E aí o verso, a ponto de falar que o verso falando que Moisés ele era o quê? Ele era amigo de Deus. E nós hoje? E nós? O que a gente poderia falar assim, poxa, será que eu sou amigo de Deus? Será que você que está em casa é amigo de Deus? Assim como o versículo 11 falou? Será que nós somos e andamos na presença de Deus? Porque quando você vai para o título Tenda do Encontro, ali era uma particularidade de Deus e Moisés. E é o que? União. Muita união, uma coisa que Moisés gostava de estar na presença de Deus. Todo instante, sabe? Todo momento e toda circunstância. Quando você vai para a última estrofe da lição, ali o último trechinho, ele diz assim, olha: temos muito a aprender com Moisés, porque a sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Olha que coisa, é uma coisa interessante, né? E ainda continua: reflita sobre alguns momentos especiais de sua própria caminhada com Deus, quando você pode reconhecer que Ele estava trabalhando poderosamente em sua vida. E se você voltar anteriormente, Moisés veio de onde? De onde que Moisés veio? Ele veio lá do Egito. Ele era um dos braços direitos ali. E aí Deus foi mudando ele constantemente, falou: agora você que vai ser o libertador, você vai falar em meu nome, você vai tirar aquele povo de lá. Aí Moisés saiu de lá e Deus foi mudando ele constantemente, porque a vida de Moisés ele foi dividida em 3 partes: 40 anos no Egito, se eu não me engano 40 anos em Midian, que era no deserto, e depois foi mais 40 anos liderando o povo, né? Sim. E você vê ali que depois dessa constância, aí o versículo 11 fala uma coisa fenomenal, que Moisés ele se tornou amigo de Deus, de tanta intimidade que ele tinha com Deus. Não é algo significante para os nossos dias assim? Sim. O que vocês poderiam falar mais ainda, ou a gente poderia passar para segunda-feira? Se vocês quiserem, pode falar. Essa parte da lição é uma das partes que eu mais achei interessante, assim, bonito, porque ele passava tempo com Deus, né? Não dá pra gente considerar uma pessoa como amiga ou chamar uma pessoa de amigo se a gente não conhece essa pessoa, não passa tempo com ela, né? Então Moisés ele passava tempo com Deus e isso fez toda a diferença nesse processo de crescimento da caminhada dele com Deus. E assim também nós, né, precisamos desejar passar tempo com Deus, né, tempo de qualidade com Deus. Só assim nós teremos intimidade com Deus e nós cresceremos nessa caminhada ao lado dele. Sim. A Priscila falou algo agora que eu sempre carrego isso comigo. A gente vê hoje os jovens, né, 15, 16, 17 anos, até na nossa juventude a gente já fez isso, impossível que a gente não fez isso, mas a gente começa a namorar, né, e tal, e a gente tá tipo, nem conhece a pessoa, 1 mês ali de namoro, e daí você já olha para a pessoa e fala: eu te amo. Poxa vida, mas você nem conhece a pessoa, você já ama ela. E a intimidade, tipo assim, intimidade, cada dia mais você vai amar a pessoa constantemente. Quanto mais você se relacionar com ela, igual você me disse aí que Moisés fazia com Deus, se relacionava com Deus, aí daí então vai amar a pessoa. Agora a gente tem que tomar cuidado com isso daí para dizer assim: poxa, eu estou amando mesmo, será que isso é amor igual Moisés tinha para com Deus, né? É que, querendo ou não, a gente às vezes perde um pouco do significado da palavra amor, né? O verdadeiro amor é Deus. A gente fala a parte do amor do ser humano com o outro, mas a gente acaba se perdendo um pouco do sentido. Querendo ou não, a gente não sabe o que é o amor de verdade. A gente vê pela lógica humana, sempre. A lógica humana é o que a gente vê, a gente sente, mas a gente não sabe o que é o verdadeiro amor de Deus. Isso que a gente não pode se perder nessa parte também. Sim, é verdade. Agora nós vamos passar para a segunda-feira. E assim, para mim, tá? É a minha opinião, cada um tem a sua. Para mim, a segunda-feira é a lição que mais me chamou a atenção. Para que eu te conheça. A gente poderia fazer até uma ponte, né? Do domingo para a segunda, dentro do assunto que a gente estava falando agora. Ou seja, para mim amar a Deus
para mim amar e conhecer esse amor, entre aspas, né, igual o Carlos falou agora, eu preciso fazer o quê? Conhecer Deus. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Como que eu conheço Deus? Como que vocês responderiam? Como que eu poderia falar assim para uma pessoa, olha, eu conheço Deus? Como que eu poderia... Vocês podem responder da vossa maneira. O que vocês poderiam falar assim, olha, eu conheço Deus. Porque para mim conhecer Deus, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Um exemplo. O que vocês poderiam assim falar para o pessoal que está em casa, para a gente aqui destrinchar mais ainda a lição? É convivência, né? Como a gente estava dizendo agora. É conviver com Ele, né? É passar tempo com Ele. E isso é, de fato, né, conhecer Deus. E na lição de segunda-feira é interessante porque Moisés chegou à conclusão, depois de tanto tempo que ele passava com Deus, que ele achava que ele conhecia, mas ele descobriu, ele entendeu que quanto mais ele achava que conhecia, menos ele conhecia. Mas ele precisava conhecer. E aí partiu dele essa necessidade de conhecer Deus de um nível mais elevado, mais aprofundado, né? Então, achei muito interessante esse ponto da lição. E quanto mais tempo a gente passa com Deus, quanto mais tempo a gente passa estudando a palavra de Deus, mais tempo orando, convivendo, experienciando, né, as coisas que Deus faz por intermédio, nas nossas vidas e também por intermédio das nossas vidas, mais a gente sente a necessidade de conhecer quem é esse Deus maravilhoso. Verdade. Que atua de forma extraordinária nas nossas vidas. Eu enxergo dessa forma. Sim, mas olha, eu gostei muito do comentário que a Priscila falou aqui. Eu creio que o Carlos também vai falar um comentário bem legal aí, mas eu só vou complementar mais ainda o que a Priscila falou. Eu disse para eles aqui, para a gente conhecer Deus. Meu amigo, esse negócio vai ser impossível, a gente conhecer Deus aqui na terra. Por isso que nós vamos passar 1000 anos lá no céu para a gente conhecer. E ainda a gente vai passar a eternidade do lado dele. E a gente não vai conhecer tudo o que ele tem para proporcionar para cada um de nós. Então, o que eu gostei que você falou, porque Moisés ele tinha que ter uma constância. E mesmo tendo constância com Deus, ainda assim ele sentia a necessidade. Peraí, eu não conheço esse Deus. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Agora, tipo assim, trazendo para os nossos dias. Você acha que, por exemplo, eu vir à igreja, somente vir à igreja e ouvir o pregador falar, ou você que está em casa, ouvir a nós aqui, destrinchando a lição, estudando, junto com você, isso é o suficiente? Não é suficiente isso. A gente precisa de Deus, a gente precisa conhecer quem é esse Deus e os feitos que Ele tem que fazer em nós e através de nós. Entende? Você quer falar algo, Carlos? Eu vou fazer um comentário. Espero que vocês entendam o que eu vou querer dizer. Eu estava vendo um podcast referente ao Rodrigo Silva e um outro rapaz que eles estavam conversando. Eu acho que é pastor de uma igreja, eu não lembro qual. E eles estavam comentando sobre quando Jesus voltar. A nossa fé, a igreja em si é baseada no quê? A nossa crença, na fé na volta de Jesus, certo? Mas quando ele voltar, a nossa fé acabará? Esse fez um questionamento. E eu achei muito interessante. Porque, querendo ou não, tudo é baseado na fé. E isso é um fator muito importante. Quando Jesus voltar, Ele vai saciar realmente a nossa fé. E qual que será? Nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de colocar vários objetivos e quando a gente alcança, a gente cria outro. Só que a gente tem que andar junto com a fé, na minha opinião, tá? Não sei a de vocês. Mas o crescimento na parte do conhecimento, da gente não ser leigo. Quando a gente, que nem Moisés, quis e quer conhecer mais a Deus, quando a fé acabar, entre aspas, chegar no momento que Jesus voltar, Ele saciar essa parte, a parte do conhecimento não vai ser saciada. A gente vai criar esse objetivo, como a gente já tem aqui, e esse daí não vai ser saciado. Por quê? É um conhecimento eterno, como fala. A gente não vai terminar de querer conhecer a Deus. Verdade. A gente tem um universo que é infinito, não é finito, porque Deus não é finito, Ele é infinito. Então a gente tem um conhecimento que a gente não tem ideia de quanto a gente pode aprender. E isso daí que é a parte. Se a fé acabar, ela for saciada, a gente ainda vai ter o quê? A parte do objetivo de conhecimento, de crescimento em Deus. Verdade.
Isso é interessante, né? Gostei do Muito legal. comentário. Legal. Porque está dentro de nós, né? É verdade. Exato. Você tem aquela a pirâmide das necessidades de Maslow explica essa teoria e isso realmente faz todo sentido do mundo. Legal, Carlos. Gostei. Assim, só pra gente, vamos falar, entre aspas, fechar o comentário aqui, eu fico me perguntando assim, mas como que eu poderia conhecer um pouquinho de Deus aqui na Terra? Romanos capítulo 10, o verso 17, ele tem algo bem interessante para nós aí, o que fala que para a gente, vamos falar, crescer espiritualmente, aprender sobre quem é esse Deus. Ali diz assim, olha, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meu amigo, para você que está em casa, isso serve para mim também, para nós que estamos aqui. É impossível você falar assim para mim, porque a gente ouve isso em N lugares. Olha, eu conheço a Deus, mas que negócio é esse de conhecer a Deus, mas eu nem sequer abro a Bíblia? É um negócio meio, parece que é desperto, tipo, como que eu conheço a Deus, se o Deus ele é revelado aqui na Bíblia, aqui, revelado na natureza? Mas então só se eu olhar para uma árvore, então eu conheço Deus? Não, o apóstolo está falando aqui, e assim a fé vem pela pregação. E lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 1, verso 3, eu não me lembro, mas eu acho que é isso, se não me falha a memória. Ali fala assim, versículo 6, aliás, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui está falando que a fé ela vem pela pregação, e a pregação pelo ouvir a palavra de Deus. Que negócio é esse? Como que a gente pode ter fé e a gente não lê a Bíblia? É um negócio muito estranho, né? Parece, não entra na cabeça uma coisa assim, né? Então, queridos, para você que está em casa, você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus? Eu vou dizer algo para você agora, independente da religião que você siga, denominação, independente. Estamos aqui, somos irmãos na fé e queremos estudar a Bíblia com você. Se você tem vontade, independente de religião, vamos destrinchar a Bíblia. Você não conhece Deus? Então passe o seu conhecimento para nós e nós vamos passar o conhecimento para você. Entende? Agora veja, quando você pensa assim, poxa, para que eu te conheça, a gente destrinchou bastante coisa aqui. Ali tem embaixo ali, vou fazer até a ponte. Fala assim, você conhece a Deus ou apenas tem informação sobre Ele? Porque é muito do contra, né? A gente às vezes fala, poxa, eu gosto das histórias de Jesus. Não, é legal, né? Você vê, poxa, Jesus morreu na cruz e tal. Legal assim, entre aspas, né? É bonito, né? Nossa, olha, ele deu a vida por nós, aquele negócio e tal. Mas você conhece a história da cruz ou você conhece o Deus da cruz? É bem diferente isso. É muito diferente, né? Aí quando você para pensar, você pensa assim, poxa, será que eu conheço a Deus ou só tenho informação sobre Ele? E aí você vai no versículo, na lição de terça-feira, ali fala assim, peço que me mostre a tua glória. Esse daqui eu achei interessante. Por que eu fiz a ligação entre o finalzinho, você conhece a Deus ou apenas tem informação sobre Ele? Será que você já viu a glória de Deus? Será que nós aqui, será que a gente já viu a glória de Deus? A glória de Deus, eu não estou falando de Deus presencialmente aparecer para nós. Não estou dizendo isso. Mas será que você já teve uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de você falar assim, olha, eu estou na presença de Deus? Você acabou de me lembrar de um momento muito interessante. Você falou de fé. Fé é crer. Crer, ele não é só acreditar, mas também praticar. Como falou sobre a pregação aí, pregar e demonstrar. Falou na lição que quando ele mostrou a glória dele, foi a bondade dele, certo? Sim. Vai acabar comentando. Quando a gente mostra o que é a bondade de Deus, como a gente pode demonstrar ou pregar o Evangelho? Me fez lembrar que há alguns 2 meses atrás eu estava numa missão lá no Amazonas. Antes da gente descer do barco, o líder da missão falou o seguinte para a gente, a partir desse momento, o seu sobrenome, ele é cristão. Você não tem, por exemplo, o meu nome é Carlos Catela, você não é Carlos Catela, você é Carlos Cristão. Por quê? A partir desse momento, você vai demonstrar bondade, comunhão com Deus, você vai mostrar felicidade com um sorriso no rosto. Então, a partir desse momento, você está mostrando a glória de Deus, querendo ou não.
Não é que, como você disse, é a parte da bondade dele. Como a gente consegue demonstrar Jesus. Você tem o conhecimento de leitura. Mas como que a gente consegue ver Jesus nesse mundo cheio de pecado? É a partir do quê? Nosso exemplo. Como a gente trata o próximo. Ele disse, você trate o próximo como a ti mesmo. Exatamente assim eu vou conseguir mostrar, você vai conseguir mostrar Jesus para os outros. Sim. Exatamente dessa forma. Não é só com palavras, mas gestos, que é o principal. Querendo ou não, hoje nesse mundo é muito difícil é raro você encontrar pessoas boas. E Deus é bondade, é a glória dele. É verdade mesmo. Pode falar, Priscila, se você quiser falar. Não, ele resumiu tudo. Ele já foi do começo ao fim, o Carlos, muito bom. A gente é visto o tempo todo, né? E a gente, sem querer, né, a gente influencia a vida das outras pessoas. E também nós somos influenciados. Aqui tem uma parte, acho que na lição de segunda-feira, fala que Moisés, ele crescia tanto, ele se aproximava tanto de Deus que ele procurava imitar a Deus. Né? Então, nós temos isso, né? Nós temos dentro de nós os neurônios espelhos. E nós espelhamos nos outros, né? A neurociência explica isso, e nós temos né? Nós espelhamos nos outros as nossas ações, o que a gente fala, o que a gente faz. Se você passa muito tempo com uma pessoa, que ela fala de um jeito, ela tem algumas frases, né, que são ali de impacto, você acaba pegando esse jeito, até o gestual, você acaba copiando. Por quê? Porque nós temos os neurônios espelhos e nós espelhamos nos outros e também nós, né, somos espelhados. E da mesma forma é isso, né? A gente consegue impactar e também influenciar a vida das outras pessoas dia após dia. Pregar é importante, contextualizar sobre, né, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o terno amor de Deus, que é o caráter de Deus, né, que é a glória de Deus, porque a glória de Deus é o caráter de Deus, como você já mencionou. Mas viver isso, aplicar na prática, no nosso dia a dia, é o que fala mais alto, porque as pessoas elas não estão vendo um papel, elas não estão vendo ali, podendo assistir o tempo todo um vídeo como este, ou elas estão vendo a sua ação, elas estão vendo você sair de manhã, às 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, num sábado de manhã, para vir para a igreja com a sua família. Elas estão vendo, seus vizinhos estão vendo como você trata, né, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, né, os seus colegas de trabalho, estão vendo como você se comporta no ambiente de trabalho. Então, isso é muito forte, isso é muito impactante. E isso fala muito mais alto do que qualquer outra coisa, né? Então, é viver na prática mesmo. Nós, aqui na lição, eu até coloquei uma frase aqui, eu fiz uma pontuação e coloquei assim, ó: a glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços e prover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, a nossa glória é revelar o seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. E como a gente faz isso? Vivendo isso na prática. Sim. Vivendo essa misericórdia, esse terno amor na prática, aplicando isso na nossa vida. Na nossa maneira de falar com os outros, na nossa maneira de ouvir os outros, na nossa maneira de reagir às situações, na nossa maneira de tratar as outras pessoas. Eu acho que isso é muito forte. E isso é o que, né, faz com que as pessoas conheçam Jesus através das nossas vidas. Você falando isso aí, eu me lembrei de algo que eu até coloquei na lição aqui. Vocês já falaram tudo, já? Mas o que você disse agora, viver na prática. Tem um escritor, chama Charles Spurgeon. Ele escreveu assim: a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê cristão. Vocês são a luz do mundo. O mundo não lê a Bíblia, ele lê o cristão, ele vê o cristão. Eu vou até pedir para a pessoa que está ali colocar um texto, Atos capítulo 1, versículo 8, que é basicamente o mesmo contexto ali falando, e para mim é um dos versos que eu mais gosto da Bíblia, porque diz assim, olha: mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente poderia colocar agora: eu seria testemunho de Jesus aonde?
Catanduva, Elisiário, Monte Alto e até os confins da terra. Mas como que eu posso ser testemunha de Jesus? Como que eu poderia ser testemunha de Jesus? Vou complementar mais ainda o que a Priscila falou. Eu gosto muito da palavra cristão, o Carlos falou aquela hora, né? Cristão. Porque, por exemplo, se eu perguntasse para você uma pergunta simples, se você olhar a palavra cristão, ela vem de que palavra? Cristo. Ela vem de Cristo. E eu vou usar o exemplo que você falou. Moisés, ele tentava imitar quem? Cristo. Tentava imitar Cristo. Mas e aí você? E você que é um cristão, você diz que ser cristão, nós aqui, serve para nós isso também. Eu olho e falo, poxa, eu sou cristão, mas eu não vivo na prática. Eu não sou cristão. Eu estou mais jogando o nome de Deus na lata do lixo do que trazendo para mim falando assim, peraí, eu sou um cristão mesmo. Eu vivo comum, eu faço por onde? Porque eu vivo na presença dEle, eu falo do amor, do cuidado, enfim, eu falo para as pessoas lá do meu trabalho, eu mostro quem eu sou. Porque do que valeria a minha vida se eu vivesse como um Zé Ninguém, vamos dizer assim? Teria sentido, né? Então essa palavra cristã, eu acho ela muito forte. E por isso que eu até li essa frase de Charles Spurgeon, que a Bíblia não é a luz do mundo, é nós que somos a luz do mundo. Porque se eu não demonstro um bom testemunho para as pessoas, muitas pessoas conhecem nós aqui que estamos aqui hoje falando na lição. E se nós lá fora der um mau testemunho? O que as pessoas vão olhar e pensar de nós? Poxa, esse camarada, ele vai para a igreja, ele prega, ele fala de Jesus, ele faz isso, ele faz aquilo, só que ele não vive na prática. Chega em casa, ele xinga a mãe, ele bate na esposa, ele chuta o cachorro. Que cristão é esse? Um problema nosso é que o nome cristão, querendo ou não, as pessoas pegam para participar de um grupo, estar num grupo. Falar, eu sou cristão, estou naquele grupo. Mas não é isso. O cristão em si tem que ser, a palavra cristão tem que ser parte do seu caráter. Isso que é o fundamental. Não é para participar de um grupo. Um grupo pode ser que do nada uma decisão pode mudar tudo. Agora, fazendo parte, a palavra cristão sendo parte do seu caráter, o mais próximo de Deus você está. Pode ter certeza. Olha, tem uma pergunta aí no finalzinho. Isso aí é bem interessante. A gente poderia até passar o restante que tem de tempo ou até ficar mais ainda falando sobre isso. Quanto tempo você, Priscila, você, Carlos, eu, Maicon, diariamente eu dedico a refletir sobre a cruz e sobre o que ela lhe diz respeito do caráter de Deus? Quanto tempo você passa estudando a Bíblia e sobre o que Jesus fez por mim? É uma coisa, igual você usou a expressão naquela hora, infinito. Não tem explicação isso, o que Ele fez por nós. E a gente tem que ficar fazendo o quê? Sempre se aprofundando, constância, todo dia, toda hora. Por quê? Eu quero ver o caráter de Deus. Como que eu vou ver o caráter de Deus? O maior exemplo que existe na Bíblia do caráter de Deus é a cruz. Não tem outro. O maior exemplo, dizendo, é a cruz. A gente olha para a cruz e vê Jesus pendurado por causa de quem? Você acha que era para Jesus estar lá? Não era, era para nós estar lá. Por causa dos meus erros, dos meus pecados, as minhas arrogâncias, dentre outras coisas. Mas a gente nem sequer quer saber de quem é esse Jesus. Poxa, ele morreu na cruz, beleza, é isso, está tudo certo. Morreu por mim, eu sei disso. E isso, a gente até ouve isso no mundo, no cristianismo, né? Você fala para a pessoa, eu que vivo bastante na prática, a gente dá estudo bíblico, né? E aí você chega para a pessoa, oferece um estudo, e a pessoa olha para você e fala assim, esse negócio de estudo aí, deixa quieto, porque Deus já está no meu coração. E é um negócio meio, parece que não encaixa, né? Não se encaixa. Vocês têm mais alguma coisa para falar aqui na terça-feira? Para a gente ir para quarta-feira. Hoje eu não quero passar do tempo, porque da última vez eu acho que eu passei 8 minutos. E o pessoal não gosta não que passa, mas é muito legal a gente estudar a Bíblia com você que está em casa. A gente chega aqui, sabe? A gente chega pedindo a Deus, né? Deus se mostre presente, porque a gente somos inteiramente dependentes do Senhor. E a gente chega aqui até um pouco nervoso, mas no decorrer Deus vai se fazendo presente e as coisas vai destrinchando. E se demorar, a gente fica até o final da tarde aqui e nem vê a hora passar, né? Olha, vamos para... Quer falar, Carlos? Pode falar. Não, eu ia comentar só no finalzinho, ele fala
que eu tinha anotado aqui também, que Jesus é a revelação perfeita do Pai. Você disse da cruz, realmente é a demonstração perfeita. E Jesus, a gente não vê tudo. Na Bíblia não tem tudo que Jesus fez. Mas se a gente for pegar o que ele fez ali, como ele tratava as pessoas, é dessa forma que a gente tem que fazer com nossos irmãos, né? Não só de fé, mas também de outras partes, de outras culturas e N situações. Mas Jesus, se a gente tiver dúvida como que é o Pai, a gente fala, não, como que é o Pai? A gente só volta a Bíblia e lê de novo Jesus inteiro de novo, para a gente entender quem que é o Pai. Esse Pai, né? Verdade. Olha, vamos para a quarta-feira. O título, ele fala assim, olha, Deus revela a si mesmo. Quando você lê a pergunta, por exemplo, Êxodo 34, do 1 ao 21, do 1 ao 28, a gente não vai ler, porque é muito textos, mas a pergunta fala assim, olha, como Deus revelou a sua glória a Moisés? A gente viu que ao decorrer do tempo, a gente estudando aqui, Deus ele não apareceu para Moisés, vamos dizer assim, presencialmente, face a face. Mas eu achei interessante deixa eu ver se esse é o quinta, eu acho que é quinta-feira, então não vou falar de agora não. Mas eu acho interessante isso daqui, porque tipo assim, a gente tem que se fazer essa pergunta assim, por que será que Deus revelou para Moisés? Por que será que Deus se apresentou diante de Moisés? Porque Moisés ele já tinha uma intimidade com Deus. Seria necessário Deus se apresentar diante de Moisés? O que vocês poderiam falar aí? O que vocês acham? O que vocês tirou de lição aí dessa lição de quarta-feira? O que vocês poderiam ajudar a gente aí, complementar mais, né? Vamos falar assim? O que vocês diriam? Vamos falar. Aqui na lição de quarta-feira diz que Deus, ele descreveu o seu caráter, né? E ele apareceu ali visivelmente, não face a face, né? Para Moisés. Então, naquela situação que ele descreveu, né? O seu caráter ali para Moisés, ele se prostra e adora a Deus. E então ali naquela situação, né? Ele já tinha tempo de qualidade com Deus. Ele já se relacionava com Deus, ele já conhecia Deus e tinha necessidade de ter um conhecimento mais aprofundado, mas naquela circunstância que Deus ele descreve o seu caráter para Moisés, ele se prostra e adora. Né? E eu coloquei aqui um ponto também, é somente quando nós vemos e admiramos suas qualidades excepcionais que nós começamos a amá-lo. E é esse amor que nos leva ao desejo de servir e obedecer a Deus. Né? Então, naquela circunstância, que nós vamos ver depois na lição de quinta-feira, um pouco mais sobre isso, o Moisés ele se sente impactado, abre a mente dele, ele se prostra, adora, e na lição de quinta-feira, ele entende esse processo, ele entende verdadeiramente que a glória de Deus é o seu caráter de misericórdia e justiça. Ele se entrega e aí acontece a transformação. Por isso, né, que a gente vai ver que o rosto dele resplandece. Então, a lição de quarta-feira, ele abre esse leque, né? Isso, ele já Entendi. abre mais. Eu além de você falou isso, Priscila, o Carlos vai comentar daqui a pouco. Espera um pouquinho aí, Carlos. Mas eu achei algo interessante aqui, porque quando você vai para o capítulo 32, não precisa abrir, mas ali você vê que Moisés ele faz um ato quando ele desce do monte. O que ele faz? Vocês lembram? Ele quebra as tábuas da lei. Ele quebra. Mas quando você vai para o capítulo 34, que é esse daqui, que Deus, que ali está escrevendo, Moisés e tal, você vê que Deus novamente ele fala para Moisés, olha, você vai lavrar 2 pedras, igual você fez anteriormente, e eu mesmo vou escrever. Agora, o que eu vi aqui de algo interessante? Isso é muito interessante para os nossos dias. Porque, além da cruz, que é o maior significado do caráter de Deus, Jesus Cristo, a lei de Deus, ela expressa o caráter. E como que, por exemplo, Deus ele poderia falar assim, Moisés já quebrou, então agora, deixa, eu vou guiar o povo, vou falando algumas coisas ali, o que é bom, o que não é e tal, e o povo vai sendo guiado. Mas ali, novamente, Deus ele fala, olha, você vai de novo para o monte, eu vou escrever com o meu próprio dedo de novo. E quando você vai para Deuteronômio capítulo 10,
eu não me lembro o texto, mas ali, se você discorrer do 1 até o 10, você vai ver que Deus escreveu novamente, com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, né, como é conhecido. Aí eu fico pensando assim, poxa, como que a pessoa, para você que está em casa, para nós também que estamos aqui, vou até pedir para a pessoa colocar 1 João capítulo 2, o verso 4, como que você que está em casa, você olha para mim, para nós, ou talvez eu olho para você e falo assim, olha, Deus se revela para mim. Mas como que Deus se revela para mim? Qual é a maior revelação de Deus para comigo? 1 João capítulo 2, o verso 4, ele diz assim, olha, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é um mentiroso. Porque é impossível você conhecer a Deus sem você guardar os mandamentos. Porque os mandamentos, eles expressam o quê? A glória de Deus, o caráter de Deus. E quando Moisés subiu no monte, ali, Deus se revelou para ele. Por que Deus se revelou para ele? Moisés estava com o que debaixo dos braços? Com as duas tábuas. Se assim a gente poderia pensar, poxa, mas o Moisés já quebrou lá, deixa quieto já, né, está tudo certo. Mas novamente Deus fala, não, eu vou escrever, porque essa lei é que ela liberta vocês. Agora, como que eu posso olhar para o Carlos Henrique, para a Priscila, dizer assim, olha, eu conheço os mandamentos. Aí você chega lá no decálogo, né, primeiro, tal, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí você vê todos os mandamentos, ok, faço. Aí você chega no quarto, por exemplo, que isso é muito discutido no mundo do cristianismo. Lembra-te do dia de sábado? Ah, mas o sábado não precisa. Ué, mas e aonde fica Tiago 2,10? Aquele que tropeça em um ponto, tropeça em todos. E a glória de Deus? A glória de Deus, então, ela é manifesta pela metade. Ela não manifesta na nossa vida por inteiro, né? Deus, ele quer a gente, tipo, é só 9, aquele lá, deixa ele de escanteio ali, quando der na telha, daí eu guardo ele e tal, e tá tudo certo. Equivalência, né? Perdeu em um, caiu em todos. É a mesma coisa, se você não obedece primeiro, você está matando alguém. Se você não obedece segundo, você está adulterando também. É a mesma equivalência. O pecado não tem pecadinho, não é pecadão, é pecado. E, como você disse, Jesus Cristo foi a personificação de Deus. Em Apocalipse 14, versículo 12, não sei se pode colocar, eu acho muito interessante, porque ele diz que é a perseverança dos santos. E isso, para mim, mostra o que tem que andar junto. Certo? Aqui fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí você fala, mas a fé em Jesus, Jesus é o quê? O Deus Pai, é a Trindade. Então, se você andar junto à lei de Deus e a fé em Jesus, que é Deus Pai também, você é um santo, vai ser um santo. A perseverança dos santos será um santo que vai ser levado junto. Sim. Então, ele tem que andar junto. E você falou, Moisés estava com as tábuas, quando viu o Pai. Quer dizer o quê? Quando a gente for ver o Pai, a gente tem que estar andando junto com as leis também. Não é simplesmente, vou ver Jesus. Não, a gente tem que estar junto com Ele, com as leis. Até porque não faz sentido isso, né? Tipo assim, se eu aniquilar essa lei, fica uma coisa sem ordem. A gente pode olhar no mundo, na sociedade, né? Se a gente não tem lei, as coisas não progridem, não vai para frente. E aí até eu anotei uma coisa aqui embaixo, eu escrevi assim, ó. A lei, ela mostra o nosso pecado. 1 João capítulo 3, o verso 4 diz isso. A lei, ela mostra o nosso pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem necessidade de perdão. E se não tem necessidade de perdão, por que Jesus veio morrer por nós? Não justifica. Não, assim e você vê aonde que o diabo quer chegar? Se você tira a lei, você está falando assim, olha, eu estou jogando o nome de Deus, na onde? Na lata do lixo. Olha o perigo, né? Perigoso isso. Deus poderia revelar-se para Moisés sem a lei, mas ele revelou-se com a lei. Vamos para quinta-feira, que já começou os sorrisos aqui, que o tempo está indo. O rosto resplandecente de Moisés. Êxodo 34, do 29 ao 35. Porque o rosto de Moisés resplandeceu. Aqui eu achei algo interessante, até quero compartilhar com vocês. A gente pode destrinchar e vocês podem falar algo. Quando você vai, por exemplo, Deus não se apresentou diante de Moisés face a face. A Bíblia deixa claro isso. Mas a Bíblia fala, eu quero saber o que vocês entenderam sobre isso. A Bíblia deixa claro
que Deus, ele fez o quê? Ele virou de costa e Moisés só viu o quê? Só as costas. O que vocês entenderam desse negócio? Tipo, Moisés, ele só viu as costas de Deus. Eu entendi algo relacionado a isso. Se Moisés, ele visse Deus face a face, a glória de Deus, o que aconteceria? Morria na hora. Aí o que Deus fez? Não, eu acho isso assim fenomenal. Deus, ele é tão maravilhoso. Ele falou, não, eu vou virar de costa, vou mostrar a minha glória para ele. E tanto que quando Moisés, ele desce do monte, sem ele saber, o rosto dele está brilhando. Mas por quê? Por causa da glória de Deus. E como que o nosso rosto, por exemplo, poderia brilhar hoje? Como que a gente poderia brilhar hoje? Ver um sorriso. Igual você usou a expressão, né? A pessoa olha para nós e fala, poxa, caramba, olha, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, né? Ela carrega Cristo no coração, é fora de base o que ela vive, sabe? É muito diferente um negócio desse. O que vocês poderiam aí complementar na lição de quinta-feira, no que diz respeito a esse rosto de Moisés que resplandeceu e tal? O que vocês poderiam falar? Pode mandar bala. Eu acho muito interessante também que na Bíblia diz mais uma pessoa que teve o rosto resplandecente, que é Estevão. Quando quando foi morto, né? Ele resplandecia também. E é interessante quando a gente se aproxima tanto de Deus, que tem uma fé tão genuína ali, que a gente resplandece o poder dele, a glória dele, sem a gente perceber, né? Como Moisés fez. Moisés não percebeu que estava resplandecendo. Ele mostrou um pouco da glória para o povo, querendo ou não. É isso que é. Como você diz, a gente é a luz do mundo. A gente tem que mostrar a glória de Deus de alguma forma. E é essa forma que Deus consegue mostrar. A partir do nosso brilho numa escuridão que tem esse mundo aqui. Justamente. Ele só refletiu, né? Ele só refletiu. Exatamente. Exatamente. Olha, mas tem algo interessante aqui. Depois eu vou até ler um texto aqui que eu escrevi. Você olha ali, por exemplo, ali no rodapé, está escrito assim: Moisés é um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós, quando permitimos que Ele transforme o nosso caráter e nos molde a sua imagem. E eu, fazendo esse ponto de vista, eu peguei e pensei assim, poxa, vocês percebem que quando Moisés ele desceu do monte, o povo ficou o quê? O povo ficou com medo. Mas por que o povo ficou com medo? Porque ele tinha quebrado a aliança de Deus. E você trazendo para os nossos dias hoje, por exemplo, quando um pregador ele vem aqui e ele fala algo que você não gosta, o que você sente? Poxa, eu sinto raiva, sinto nervosismo, quando não medo. Mas medo do quê? Poxa, o pregador falou algo ali que mexeu comigo e tal, mas eu não quero uma mudança, eu quero continuar na mesma mesquinhez, né? Continuar fazendo o que é errado e tal. Mas esse errado, eu gosto muito desse verso, que é 1 Samuel 10,6, que ele fala assim, que quando o Espírito do Senhor se apossar de ti, ou seja, de mim, de nós aqui, nós vamos ser transformados em outro homem. Mas como que eu posso ser transformado em outro homem? Deixando que o Espírito Santo se aposte de nós. Não tem outro meio. E eu até coloquei aqui, eu vou ler, eu trouxe esse livro, que é o Serviço Cristão. Aí na página 15 tem um texto muito, muito legal, que eu até anotei aqui. Quero ler e depois vocês já falam as últimas palavras de vocês. Ele fala assim, olha, Ellen White diz assim: Deus requer que seu povo brilhe como luzes no mundo. Não é somente dos pastores que isso se exige, mas de todo o discípulo de Jesus. A sua conversação deve ser celestial, e ao passo que desfrutam comunhão com Deus, desejarão comunicar-se com os seus semelhantes, a fim de exprimir, por palavras e atos, o amor de Deus que lhes anima o coração. Por essa maneira serão luzes no mundo, e a luz transmitida por meio deles não se extinguirá e nem lhe será tirada. Eu gosto muito desse texto aqui, porque como é que eu posso resplandecer? Como que eu posso mostrar essa glória de Deus no mundo fora? Fazendo o quê? Nos meus atos, no modo de viver, o que eu faço no mundo, como que eu trato minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, meus filhos. E aí você olha a pergunta, eu quero fazer essa pergunta para vocês, e aí vocês podem falar as últimas palavras de vocês. Quais áreas de seu caráter precisam refletir melhor o caráter de Deus? Provavelmente todas, não é mesmo? Como manter os olhos na cruz? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam. Como nós podemos manter os olhos na cruz e no que ela significa? Pode nos dar encorajamento
e certeza da salvação? Pode falar as últimas palavras de vocês, olhe para a câmera aí e fale as últimas palavras respondendo essa pergunta. E é isso daí, pode falar o que vocês quiserem. Bom, só para fechamento aqui, eu acho que o Michael já fez, né, essa costurinha final aí. E tem mais um texto aqui, que é o Mateus 5,16, que está na lição de sexta-feira, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. Essa frase é impactante, né? Então, a gente só pode brilhar se a gente refletir o caráter de Cristo em nossas vidas. E como a gente reflete o caráter de Cristo em nossas vidas? Passando tempo com Ele, convivendo com Deus, se aproximando de Deus e permitindo que Ele faça a transformação dentro de nós. Então, é isso. Queria começar na parte para destrinchar ela, finalizar. Em Gênesis, a gente foi criado à sua imagem. Infelizmente, pelo pecado, a gente perdeu o quê? A glória de Deus, a reflexão dela. A gente ainda tem uma certa semelhança porque Deus criou a gente. Ainda a gente somos criaturas criadas pelo Criador. Mas a gente perdeu a glória. E isso que Ele nos pede. Ele quer que a gente se aperfeiçoe para chegar no ápice. E qual é o ápice? Refletir a glória dEle novamente. A gente, se pegar em Gálatas 2:20, que fala, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, é a partir desse momento aí que a gente entende que a gente é espelho da glória de Deus. A gente tem que deixar o nosso ego, o nosso eu morrer, porque o ego é o que fez, como Satanás perder, como fez o povo perder pela vaidade, o ego faz a gente cair. Então a gente tem que deixar o nosso ego de lado, deixar o nosso eu e deixar Cristo refletir a glória dele em nós, para o mundo. Queridos, eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção no que eu vou dizer para você. E eu vou responder essa pergunta para você: como manter os olhos na cruz e no que ela significa? Meu amigo, minha amiga, para você que está em casa, você quer refletir essa glória, você quer falar dessa cruz para as pessoas que estão aí no mundo fora? Sabe o que você tem que fazer? Estude a Bíblia. E não só estude a Bíblia, mas você também leve essa Bíblia, esse amor, esse cuidado para as pessoas que estão aí fora. Você pode ser pecador, miserável, do jeito que eu sou, do jeito que nós somos, mas você só vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo quando você fazer as coisas, quando você levar esse amor, quando você falar desse amor que um dia Ele transformou a tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida e quero pedir que você faça isso, faça um desafio. Se desafie a si mesmo: eu vou fazer, eu vou fazer. Eu quero já agradecer você que está em casa e quero pedir para você, aliás, que você deixe um like aí no vídeo, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas. Se inscreva no canal IASD Catanduva. Parece que não, mas isso faz todo, vamos falar assim, amplo sentido para que o Evangelho seja pregado no mundo fora. Mas faça isso, se desafie a si mesmo e louvado seja Deus pela tua vida.